informação. Quantos milímetros chove na região anualmente, média climatológica? Tiagão, passo a bola para você. 1.800, 2.000, menos? 1.800, eu acho. Mais ou menos isso aí, apesar que hoje já está mais diferente, né? Porque já estamos praticamente um pouco complicado com chuva, apesar que deu uma chuvinha esse fim de semana, mas está em todo lugar meio complicado, sabe? As médias aí, elas estão... Alguns meses que não tinha, estão tendo maiores, né? E aonde você tinha uma... como é que eu vou te dizer? Uma regularidade está ficando irregular, né? Então... Sim. Que mês é o que menos chove? Tens ideia? Agosto, geralmente. Agosto, meio do inverno. Beleza. Agora nós estamos ao contrário, nós tínhamos boas chuvas em março, abril, que não estamos tendo mais, entrando bem complicado, um inverno muito seco. Isso está vindo já de 3, 4 anos para cá, num inverno um pouco mais seco, né? Mais complicado. Mas isso tem N situações envolvidas, né? Isso é Laninha, né? Mas sabe que está chegando aqui, né? A gente também, a metade norte, a gente sempre teve o Rio Grande do Sul, chove mais na metade norte e menos na metade sul, né? A gente tem 2.000 milímetros em Erechim, e Bagé, Dom Pedrito, 1.500, 1.300 milímetros, então vai baixando. E nos últimos anos a gente teve uma inversão, as frentes entram do Uruguai, só que elas não conseguem subir o estado, então ela pega a metade do estado, a metade sul tem uma precipitação, tem tido, né, nos últimos 2 anos, uma precipitação um pouquinho superior. Sim. Aqui. Começamos então, pessoal? O que vocês acham? Esperamos mais um pouquinho. Eu acho que a gente pode ir iniciando e conforme o pessoal vai entrando, a gente vai falando. A não sei que você queira aguardar por nós, não tem problema. Vamos começando então. Eu acho que ficar dentro do horário, né? Vou ver que horas são agora. Deixa eu só ver. 7h09, vamos esperar até 7h12, para não dizer 7h10, né? Ok? E a produção de semente, Eduardo? Como é que está a produção de semente? Bom, as nossas produções hoje, acredito que 90% esteja entre Uruguai e Argentina, né? Produção de azevens, leguminosas, é 100% lá. E a gente tem hoje produção de aveia só no Brasil, né? Então, é uma ideia antiga da empresa em começar a trazer essa produção para cá, para a gente fugir um pouco do dólar, né? Porque ficamos sempre dependentes do dólar e isso muitas vezes é complicado, né? E mais a parte de importação, ministério e tudo isso que envolve, se a gente conseguisse trazer parte da produção para o Brasil seria muito interessante, mas nos falta um pouco ainda de tecnologia de colheita e de pastagem, né? Hoje no Brasil a maioria das áreas de azevém são colhidas com colheitadeiras de soja. Então, a gente precisa esperar secar muito na lavoura. Tu não pode esperar secar muito, senão debulha. Tu tem que colher verde. Então, a gente não consegue atingir uma germinação muito interessante. E no Uruguai, na Argentina, é enleirado, né? Cortado, enleirado, seco e colhido na leira, já com ele com a umidade certa. Então, a gente hoje é muito dependente desses maquinários que não temos no Brasil. Então, a gente depende muito da produção tanto do Uruguai quanto da Argentina, e tem algumas coisas que ainda vêm de fora, tipo Austrália e Nova Zelândia, né?
Então, tem alguma coisa de trevo persa, de trevo branco, que se vende mais de longe. Então, acho que vamos começando aqui. A maneira que o pessoal for entrando aqui, fica tudo... vai dando certo. Deixa eu ver só se é essa aqui. Essa aqui mesmo. Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Barros Correia, sou zootecnista e consultor de pecuária. Opa! E hoje a apresentação sobre sistemas produtivos em forrageiras de inverno. Eu tive o prazer de trazer para vocês aí uma empresa que produz semente e tem muitas variedades de forrageiras de inverno, que é a PGG Whiteson Seeds. Eu trouxe para falar com a gente hoje Eduardo Azevedo, que é consultor da empresa, e também o Thiago, que é representante aqui na nossa região, em Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. Eu gostaria de falar um pouco do panorama da pecuária no estado do Paraná. A gente não está muito diferente da pecuária nacional. A gente produz pouco ainda, perto do potencial produtivo. O estado criou umas metas aqui vocês podem ver na planilha aqui, produção de carcaça, que hoje a média do estado é 137 quilos por hectare ano, e com viés de aumentar essa produtividade. E uma das formas de aumentar essa produtividade é a utilização de forrageiras de inverno de melhor qualidade. É justamente o assunto hoje da nossa live. Eu gostaria de transformar esse número aí em dados para a gente conseguir entender melhor o que significa isso. Esses 137 quilos dividir por 365 dias dá uma média de 375 gramas por dia durante o ano. E a pecuária começa a ficar competitiva com a agricultura a partir de 530 gramas de média. E como é que a gente atinge? Não sei o que esse desenho que apareceu aqui. Vou dar uma apagada aqui. Não apagou. Deixa eu ver se eu troco da apresentação, só que isso aqui apareceu um desenho aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se essa aqui não tem isso aqui. Então, o que significa esse ganho? Esse ganho significa no verão e outono acima de 400 gramas por dia e ganhos no inverno acima de 650. Esse ganho no verão e outono e no inverno não é difícil de conseguir. E uma das ferramentas que vai ser assunto de hoje é a utilização de forrageiras de inverno. Então, eu peguei até, Eduardo, um dado aqui lá do teu estado, lá, que representa, eu acho que também aqui no Paraná, que qual a motivação para o produtor estar na pecuária. Então, segundo essa pesquisa, 26,5% é pela tradição, 25,4% é por satisfação pessoal, 14% por segurança e só 8,7% por causa do lucro. Então, eu acho que existe um gap aí muito grande ainda do que o produtor entende de pecuária de corte e quanto ela consegue responder para o produtor. Então, hoje nós vamos ter uma visão mais ampla do assunto, porém, a gente vai mostrar o potencial que a atividade pode atingir, principalmente nessas regiões onde as forrageiras de inverno conseguem ser introduzidas. Então, as perguntas relevantes para o momento: em que momento estamos da pecuária de corte? Qual a tendência do bezerro na safra? O que fazer? Vou falar um pouco da adubação também, se ficou inviável com esses preços de adubo. E se vale a pena fazer pastagem de inverno esse ano. Então, a pecuária, ela tem um ciclo que geralmente esse ciclo durava de 5 anos, só que com
a pecuária tem melhorado ao longo dos anos, esse ciclo tem se encurtado. Mas geralmente ele segue esse padrão, que é preço alto do bezerro, o pessoal começa a reter matrizes para produzir bezerro, o preço do boi aumenta, depois existe um aumento na produção de bezerros, o preço do bezerro cai, o pessoal, para ter rentabilidade, começa a vender as matrizes, e daí, com isso, o preço do boi gordo diminui, porque existe muito abate de animais fora o boi, e aí a produção de bezerro diminui. E com isso, volta o ciclo do bezerro novamente. Então, a pecuária tende a seguir essa sequência. Aqui eu vou mostrar um dado de abate de fêmeas. Esse dado está defasado aqui, mas vocês podem observar que quando existe uma diminuição do abate de fêmeas, o preço do bezerro começa a oscilar. Então, nós estamos em 2021, está aumentando bastante a retenção de fêmea, então esse linha verde aí diminui, como em 2001, 2002, e a tendência é cair os preços da arroba, tanto do bezerro quanto do boi gordo. Não sei quando, não tenho essa informação ainda, mas tem acontecido a maior retenção de matrizes da história no Brasil. Então, fica esse alerta para quem está na cria aí, principalmente, que o bezerro, a tendência, se não houver nenhuma mudança no mercado, é cair. Aqui está o histórico do preço do bezerro, que além disso aí, do ciclo, o bezerro ao longo dos anos tem subido mesmo, o preço dele, independente do ciclo. O ciclo ele aumenta mais ou diminui, mas a tendência, vocês podem observar aqui no gráfico, que é o aumento de preço do bezerro mesmo. Isso tem se dado naturalmente mesmo. Então fica a pergunta, e agora? Bezerro caro, reposição cara, alimentação cara, o que o produtor precisa fazer? O produtor precisa se planejar. Assim como um voo, o produtor depende de diversas ferramentas para poder fazer o planejamento. Então, ele precisa calcular os custos, calcular a rentabilidade da atividade. Então, ele precisa usar de muitas ferramentas para poder ter atividade rentável. Aqui eu faço uma comparação dos custos dos volumosos aqui. Esse dado também está um pouco defasado, mas segue essa tendência. Onde quem usa silagem, por exemplo, o preço é muito superior a quem usa pastagem. Isso eu acho que o Eduardo também vai apresentar esse dado, né, Eduardo? Sim, Rafael, vou apresentar algumas coisas referentes a isso e é bem por aí mesmo. E é isso que a gente precisa buscar, né? Maior produção por área. Então, a gente consegue produzir um pasto barato produzindo mais por área. Então, é bem por aí a coisa. Vamos seguir. Então, aí, esse aqui é o ciclo de produção das forrageiras de inverno, de temperado, né? De inverno no Brasil e no sul aqui. Então, vocês podem ver que a aveia produz de abril a setembro, azevém de maio a novembro, trevo branco, trevo vermelho e cornichão. Aqui em fevereiro e janeiro, ainda as forrageiras tropicais, as forrageiras de verão, ainda produziriam. Então, com isso, diminuía bastante o vazio forrageiro. Então, hoje, com as ferramentas que existem variedades de azevém, de aveia, que são muito precoces e algumas com ciclo muito longo. Então, isso auxilia muito o planejamento forrageiro do produtor. Os métodos de implantação semeadura direta e semeadura convencional. O direto aqui que eu falo é a sobressemeadura, que está cada vez mais difundida. Essa sobressemeadura, ela é através feito da roçagem ou do
super pastejo na área, e depois o produtor sai plantando a forrageira de inverno por cima mesmo da forrageira já estabelecida. Não precisa ficar aparecendo se ele não quiser. Bom, uma live. Forrageira, deixa só algumas pessoas aqui, tá com o som ligado aqui, vou diminuir. E a convencional é a semeadura que o pessoal geralmente utiliza, né? Então, eu vou passar aqui o próximo slide. Os pontos a considerar é que as variedades, elas têm um contratempo, que não seria um contratempo, que o produtor teria que estar com essa área já adubada e fertilizada e corrigida. Então, a gente pode olhar aqui, isso aqui é uma tabela da Embrapa, que mostra o pH do solo e a quantidade de elementos que são absorvidos pela planta. Então, o nitrogênio, se você tiver o pH 5, ele só absorve 50% do nitrogênio aplicado. E a partir dos pH 6 é 100%. E assim para os outros elementos. Então, a gente vê a importância, que é o feijão com arroz, mas geralmente o produtor não faz isso, não se atenta com isso. O pessoal às vezes pensa muito em adubação, mas antes da adubação a gente tem que estar com esse solo corrigido. Então, a outra pergunta que existe é se vale a pena adubar. Essa aqui é uma pesquisa que teve, que foi a adubação completa com todos os elementos, e o segmento da pesquisa ele foi omitindo alguns nutrientes, o magnésio, o cálcio, o potássio, o fósforo e o nitrogênio. E a gente consegue observar que o nitrogênio é um elemento extremamente importante para gramíneas, que quando você omitiu ele diminuiu muito a produtividade. Então, talvez seja um dos elementos mais importantes. Então, a planta é altamente responsiva. Então, é muito importante e interessante adubar essa forrageira. Outra pergunta é quando adubar. Isso o Eduardo vai comentar melhor com vocês, mas tem mostrado maior efetividade na terceira folha. Então, quando o azevém ou a aveia está no terceiro trifólio, na terceira folha, é que é importante, que dá mais resultado, a adubação. Perfeito. Rafael, se me permite só já fazer algum comentário ali naquela tua foto, que é muito interessante. Então, aí uma gramínea, né, com 3 folhas expandidas, a importância do nitrogênio ser utilizado nesse momento entre V2 e V3, que é entre 2 a 3 folhas expandidas, que a partir da terceira folha expandida ele começa a perfilhar. Então, se a gente acerta o nitrogênio nesse momento, a gente tem um desenvolvimento muito bom e um perfilhamento muito bom. Então, a gente vai ter uma planta melhor formada. E outra coisa interessante de se falar é que a gramínea, um azevém, por exemplo, quando ela emite, ela tem a terceira folha emitida, a terceira folha expandida. Quando ela for emitir a quarta folha, a primeira folha senesce, né? Então, a gente tem a morte da primeira folha. Então, isso é muito importante para o pastejo também. Que momento pastejar, né? Então, a gente precisa acertar isso, porque daqui a pouco a gente começa... tem muitos produtores que gostam daquela pastagem bonita, alta, e a gente está perdendo ou deixando de produzir. A gente tem folhas senescidas por baixo, que estão morrendo, e a gente está deixando a pastagem passar, né? Então, isso é bem importante conhecer a fenologia da planta, né? Então, é muito bom falar sobre isso. O que vocês têm recomendado de altura? 20 de entrada e 10 de saída? Isso, por aí, 22, 11, depende, né? Se isso num pastoreio rotacionado, rotatino, também a gente vem utilizando bastante por aqui, que é um conceito relativamente novo, né? Mas é isso aí, entrada de 20 a 22, saída aí entre 9 e 12, então depende, pode ser um pouco mais intensivo, onde, né, o pessoal utiliza irrigação, utiliza uma fertilidade maior, a gente pode exigir um pouco mais, então vai conforme o nível tecnológico e manejo da propriedade, mas é na média entre 20 e 10. Perfeito. Aqui eu falo um pouco da adubação, da dose de nitrogênio na aveia e no azevém, e a dose geralmente que o pessoal tem utilizado com maior resposta
econômica é de 50 a 150 dN, ou seja, basicamente 100 e 300 kg de nitrogênio. Então, a resposta do azevém e da aveia na produção diária de matéria seca, ele aumenta bastante. Vocês podem observar no 50 lá que ele está com 68 e no 150 quase dobra ali, né? Então é extremamente interessante a adubação e o quanto que ela é responsiva. E mais tarde eu vou mostrar uma planilha que nós vamos simular juntos os custos. Aí o Eduardo vai ajudar a gente entender a dinâmica desses custos. Aí se realmente a gente quer mostrar que realmente funciona e dá resultado. Então, eu gostaria de mostrar aqui, isso aqui é um dado da URGS sobre integração lavoura-pecuária, onde mostra as alturas aqui de pastejo. Aqui mostra o ganho diário por animal por dia, dependendo da altura do pastejo, que seria a oferta ao animal. Então, esse animal, 20, 30 e 40 centímetros de altura, até 1 quilo por dia. E no ganho por área, o importante salientar aqui, se vê 10, 20, 30 e 40, é deixar a massa para depois entrar a agricultura. Eu não sei o que Eduardo tem deixado aí em torno de 2.000 quilos de matéria seca, Eduardo? Depende muito. Então, eu trabalho também em muitas áreas de várzea, área de arroz, que muitas vezes é muito complicado tu deixar um volume grande de matéria seca, né? Para a boa implantação de uma lavoura de arroz. Mas de soja, né, a gente sabe que é importante e ter uma boa cama, a gente vem trabalhando aí entre 30 e 40 mesmo, em áreas de coxilha, áreas de soja. Beleza. Passar para frente. Agora travou aqui. De novo aqui. Então, os desafios, que é manter essa massa pós-pastejo, que esse a gente estava comentando aquele dia, né, Eduardo, que é um dos maiores gargalos para o produtor de soja. Ele tem aquele fantasma na cabeça da compactação do solo. Então, acho que você vai falar também a respeito disso, né? Eu acho que vai mostrar para o produtor que você tendo um bom manejo de pastagem, não precisa ter esse medo, né? Que a compactação é mínima e às vezes nem acontece, né? Aqui eu já falo um pouco desse dado, que é os níveis de pastejo, rendimento de grão e a população de plantas. Então, você vê que o 40%, o 40 centímetros de pastejo, de pastejo, ele praticamente não teve diferença estatística sem pastejo. Então, você deixando bastante matéria de senescência e matéria orgânica e pastagem, não tem esse problema de compactação. Vocês podem observar aqui que tem a população de plantas, o rendimento de grãos. Esse também é um dado de pesquisa aí de 20 anos da URGS. Aqui no Paraná quase não tem esses dados, então por isso que eu peguei de vocês aí, colei de vocês esses dados aí. Então, depois eu vou lançar também um curso online dos sistemas produtivos de inverno. Quem quiser saber mais a respeito, entre em contato com a gente, nosso telefone. E gostaria de fazer algumas considerações finais, que até gostaria de contar com o Eduardo nessa aí, que é compactação, custo da implantação da infraestrutura, de olho na tendência do mercado, trigo versus engorda de boi e o perfil. Então, essa tecnologia, ela é uma tecnologia que depende muito do perfil do produtor, né? Então, o produtor, ele tem que ser mais aberto às informações, a testar. Então, se encaixa mais nesse perfil. A compactação, a gente já falou. O custo da implantação da infraestrutura é mínima, né? Cerca elétrica, que é um custo bem mais compatível em comparação à cerca convencional.
e você dilui ao longo dos anos, né? Se você fizer um sistema ao longo dos anos, isso aí dilui esse custo, então ele fica mínimo no custo final da arroba. A gente sempre tem que estar de olho na tendência de mercado e oportunidades, né? Nós vamos fazer uma conta aqui em cima de bezerro, mas isso aí varia de região para região. De repente, uma vaca pode ser interessante fazer 2 ciclos de engorda de vaca. Pode ser animal em terminação, que é bem interessante, de repente, colocar um energético um proteico energético ou um energético para terminar esse animal. Então, tudo depende do planejamento. Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, Rafael, acho que é bem por aí. Eu vou dar uma falada aí sobre integração lavoura-pecuária, né, e alguns mitos que a gente tem, e coisas antigas, né, que o boi é o vilão da lavoura. Então, a gente já sabe que o boi vai fazer parte cada vez mais de áreas de grão, né, que ele, quando colocado dentro do sistema, ele vem para agregar, ele vem para viabilizar muitas coisas. Então, viabilizar uma adubação de sistema, a gente tem uma área produtiva no inverno, a gente sabe que com o animal em cima aumenta a produção de raiz, aumenta a produção de matéria seca, a parte de urina e esterco, né, da ciclagem de nutrientes, que é importantíssima, né, favorece muito a questão biológica do solo. Então, a produção de raízes favorece muito a questão física do solo. Então, a gente eu vou ter algum slide aí para falar sobre o assunto. Eu queria falar mais uma coisa, que as perguntas, nós vamos discorrer a nossa apresentação, depois as perguntas, aí, quem quiser fazer, fica aberto as perguntas. Já vi uma do Bruno aqui. Bruno, nós já vamos responder você aí. Eu vou mostrar agora uma planilha para a gente calcular uns custos juntos aí, para a gente ter uma ideia do potencial que tem essa atividade aí do engorda de inverno. Então, eu fiz aqui uma rentabilidade de investimento em pastagem na ILP. Então, aqui eu fiz um custo da pastagem, semente, não sei se está esse preço aí, mais ou menos, Eduardo, da 14. É por aí. Esse é um azevém, R$14, é um azevém tetraploide de ciclo médio, é o Interstar 3. Depois eu vou falar um pouco sobre ele. Daí a quantidade de semente é 25 quilos, o MAP, eu coloquei aqui 150 quilos de MAP, a 3.800, o MAP deu uma baixada aqui na região, ureia também, coloquei 300 quilos de ureia, no 2.320. Então, o custo da pastagem total foi 1.716. Daí eu fiz uma simulação aqui, o potencial dessas pastagens aí, de você adubando com 300 quilos de ureia, a carga animal é de 800 quilos por hectare. E eu ganho, nesses azevens tetraploides aí, ele gira em torno de 1 quilo por dia. Então, eu coloquei aqui bezerros de 200 quilos, cabe 4 cabeças por hectare. Em 150 dias, que seria um ciclo, acho que intermediário, médio aí, né, Eduardo? Não sei. Isso varia um pouco, né, de região para região. Então depende de uma primavera mais quente ou não, para a gente saber até onde a gente consegue utilizar, e obviamente depende muito do que o produtor faz, né, até onde ele pode levar esse pasto. Então é quando eu consigo plantar dentro do outono e até onde eu consigo ir. Então, isso varia muito de produtor para produtor, mas isso é bem tranquilo de conseguir 150 dias, entre 130 e 150 dias. Eu coloquei esse sistema aqui porque você pode, de repente, plantar uma soja precoce, né? E daí você fica um espaço muito grande para você utilizar essas forrageiras de inverno. Então, é uma alternativa para quem não quer ter o risco do trigo, utilizar esse sistema aí. Thiago, se você quiser falar alguma coisa também, ó. Tá quietão aí, rapaz? Acho que não sei se ele está ouvindo nós. Então, continuando. Oi, Thiago. Caiu tudo para mim aqui, sumiu. Então, eu estava falando aqui do período de utilização aqui dos 150 dias, que no caso a nossa região aqui seria uma alternativa para quem planta soja precoce e poderia utilizar essas forrageiras aí durante esse período aí,
até entrar a próxima safra, né? Não sei se você já viu, esses números tá correto, dá para utilizar esses 150 dias? Sim, tranquilamente para você utilizar esses dias. É lógico, no plantio, se nós falar no plantio de abril, nós temos já início de pastejo a partir de 15, 20 de maio. Então, dentro de 45, 50 dias, a gente está entrando a pastejar com os animais. Como o Eduardo comentou lá, e você também falou da questão da colheita dos animais, né, da questão do pastejo de entrada e de saída, a gente tem muitas áreas deixando de aproveitar o pasto, né? Talvez por uma entrada um pouco mais tarde, e os animais começam a recusar dependendo da altura da pastagem. Então, sempre esse momento de entrada e de saída é o principal, mas os 150 dias de utilização, ok, tranquilamente fácil de chegar nesses dias de consumo, e depois ainda você tem como tá entrando com a cultura de verão, que seria daí a soja, né? Daí eu peguei os preços hoje do quilo do bezerro de desmama aqui no Paraná, R$ 16,94, que é um preço da Scott Consultoria, que é um preço que a gente se baseia. Então, já joguei esse preço um pouco maior, justamente para a pessoa ver que a atividade é rentável. Esse sistema que eu criei aqui, nessa simulação, é você pegar um animal aí de 200 quilos e levar ele até 350 quilos. Daí, com o preço de venda de R$ 12,50, que é o preço do boi magro, você teria uma receita total de R$ 17.500, com um custo de R$ 15.864, que é o custo da aquisição do animal, o custo da pastagem com 300 quilos de ureia, mais o custo de manutenção do animal. Então, isso aí daria uma diferença de R$ 1.635,60 por hectare, que daria uma rentabilidade de 9%, e equivaleria a uma soja de 160 a 10 sacos de soja. Isso aí, praticamente, em questão de hectares, é o arrendamento aí, né, que o pessoal tem pago. Se multiplicar por alqueire, daí é basicamente isso aí. Então, fica aqui a mensagem, que é uma atividade com rentabilidade, com certa segurança em relação a trigo, a outra alternativa de inverno que a pessoa pode ter. Então, nós vamos passar agora para a apresentação do Eduardo, aí, que ele vai mostrar mais números para vocês. Eu agradeço aí vocês, e depois nós vamos no bate-papo e conversar mais. Beleza? Obrigado. Eduardo, pode falar aí. Bom, vamos lá então. Só preciso que tu me libere aqui para eu compartilhar a tela e começar a apresentação. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Azevedo, eu sou engenheiro agrônomo da PGG Wrightson Seeds, para a metade norte do estado do Rio Grande do Sul. Sou formado aqui na URGS, em Porto Alegre, tenho 5 anos de formado. Na universidade eu trabalhei sempre com pecuária de corte, então fui bolsista do NESPRO, que é um grupo de pesquisa em bovinocultura de corte, cadeia produtiva da carne, um grupo interdisciplinar. Então a gente trabalhava com economistas, veterinários, agrônomos, zootecnistas, tinha de tudo no grupo. E depois que eu que eu me formei, eu trabalhei um tempo, um ano e meio com nutrição de plantas, e com pastagens. Então eu trabalhei na Timac Agro, e em 2017 eu ingressei na PGG, então, para assumir a metade norte do estado e trabalhar com o que eu gosto, que é pastagem, pecuária de corte, pecuária de leite e tudo que envolve. Bom, pessoal, então as perguntas ficam para o final, mas é bem tranquilo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu sinceramente prefiro que me interrompam no meio e a gente discuta aquela dúvida, que eu prefiro do que fique para o final. Muitas vezes a gente acaba perdendo o fio da meada ou esquecendo de perguntar, e no final acaba. Então, fiquem bem à vontade, por mim não tem problema. Quem quiser perguntar, por favor.
Eu vou começar, então, rapidamente fazendo uma breve apresentação da empresa, que é quem paga minhas contas, né? Então, precisamos falar um pouco aí sobre a empresa. A PGG Wrightson Seeds é uma empresa com mais de 150 anos no mercado de forrageiras, é uma empresa neozelandesa, que está há 20 anos na América do Sul e já está há 11 anos no Brasil. Tá? Então, a gente é uma empresa de sementes de clima temperado, nosso foco são forrageiras de inverno, então azevens, aveias, festucas, trevo, alfafa, cornichão, chicória, brássica, então nosso portfólio é bem grande. E há 2 anos atrás, nós fomos comprados pela DLF, que é um grupo, uma cooperativa dinamarquesa. Então, hoje nós somos a maior empresa de forragens do mundo, né? Então, a DLF é uma empresa global e hoje a gente atua em todos esses países e temos mais de 2.000 colaboradores. A gente vê que são países mais de clima temperado, né? Então, a base da empresa PGG é na Nova Zelândia e a DLF é uma empresa dinamarquesa, então também de clima temperado, mais focado em clima temperado. Então, a gente tem um foco de trabalho mais, né, para os polos, né, mais subtropical, temperado. Tá? Bom, então, a empresa global de sementes, a PGG é foco em forrageiras, mas a DLF trabalha com turf, trabalha com batata, com beterraba, com diversos outros setores, né? E envolvendo toda a parte de produção de semente, tecnologia de semente. Bom, nós temos o maior portfólio do mercado com 22 cultivares registradas no Brasil, é um portfólio extremamente amplo, com diferentes espécies e dentro da mesma espécie diferentes variedades. E isso eu vou bater bastante nessa questão de pastos 365 dias do ano, de qualidade e com quantidade. E isso vocês podem ter certeza que a gente está num dos melhores lugares do mundo para fazer. Então, empresa de sementes da Dinamarca, fundada em 1872, né, líder global em sementes, pastagens e gramados, fornecendo para mais de 100 países, a 7ª maior empresa do mundo de sementes e liderança em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é uma empresa inovadora, é uma empresa que está sempre trazendo tecnologia. Vocês vão ver, nós temos lançamentos sempre, sementes, melhoramento genético feito no Uruguai, melhoramento genético feito na Argentina, melhoramento genético feito no Brasil. Inclusive, o nosso melhoramento genético do Brasil é realizado no Paraná. Então, nós temos um campo de melhoramento genético no Paraná para buscar tecnologias forrageiras cada vez mais adaptadas, resistentes à doença e tudo que envolve, né, a parte do melhoramento, né? Então, plantas produtoras de folha, com resistência a doenças, isso é o que a gente vem buscando. Bom, isso aí vocês vão poder me ajudar mais do que, né? Eu estou aqui nessa... Vou só ligar aqui a caneta. Aqui. Bom, eu atuo nessa parte norte do estado do Rio Grande do Sul, então é uma região muito ampla, com diferentes tipos de clima. Eu trabalho desde o litoral aqui até as Missões, então as Missões uma região muito quente, uma região mais baixa, mas também atuo na região da Serra, Campos de Cima da Serra, um clima mais temperado. Então, diferentes regiões com diferentes climas, com diferentes culturas, e cada região a gente trabalha de uma forma e temos tecnologias para desenvolver em todas essas regiões. Algumas se desenvolvem melhor numa região, outras se desenvolvem melhor em outra. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. A gente conversou um pouquinho antes de começar a apresentação sobre a região do Paraná dos Campos Gerais, né, que eu acredito que é a região onde está a maioria de vocês. E a gente tem um clima CFB, que é um clima temperado com verão ameno, e chuvas uniformemente distribuídas. E isso, pelo que eu venho conversando e acompanhando com o pessoal, não vem ocorrendo, né? A gente antes tinha chuva muito bem distribuída,
O Thiago comentou ali que, de repente, um agosto um pouco mais quente, um agosto mais seco, desculpa, não mais quente, um agosto mais seco, e a gente tem algumas secas se intensificando, né? Até Rafael ou Thiago quiser fazer algum comentário sobre o assunto. Eu acho que é fato, né? A gente está vendo o clima mudar constantemente, né? E a gente vem de 3, 4 anos para cá com um inverno um pouco complicado, né? E as pastagens também sofrendo um pouco devido à questão de chuvas, né? Mas nós temos muito boa para a produção de forragem, tá? Hoje, se você pensar, como o Rafael mostrou naquele gráfico, naquela apresentação dele, o custo de pastagem é muito barato, se você pensar em ração, se você pensar em silagem. Então, vale a pena você ter uma boa pastagem, vale a pena. O Thiago está cortando lá um pouco o áudio dele. Deu uma falhada a conexão. Mas é basicamente isso aí. O clima tem mudado, tem sido cada vez mais difícil produzir forragem, né? Você fica com problema de produção de forrageira, então e as forrageiras de inverno também têm sofrido isso aí com o clima, né? Mas como ele estava falando, é uma alternativa interessantíssima. Comparado com silagem, por exemplo, quem faz silagem é muito barato o custo, né? Mas, Rafael, tu sabe como é a melhor forma de armazenar água no solo? É tendo planta verde, solo estruturado, com galerias, com raízes, produzindo com pecuária em cima. Então, é isso que a gente busca. A gente busca planta o ano todo produzindo em cima da área, né? Nossas áreas hoje estão cada vez mais caras para a gente deixar uma área em pousio, aí, colher a soja e não plantar nada, ou plantar e não adubar, e uma produção baixa de matéria seca. Mas, assim, o que eu gostaria de falar um pouco desse mapa? A gente está, então, na região sul do Brasil, e nós estamos numa das melhores regiões do mundo para a produção de pecuária, sendo ela leite, corte, ovino, o que seja, mas a base da nossa produção deve ser pasto. A gente tem um clima quente no verão, possível de produzir pastagens tropicais, C4, de alta produção de matéria seca, e nós temos inverno, com a possibilidade de produzir forrageiras de clima temperado, C3, com alta produção e alta qualidade. Então, em pouquíssimos lugares do mundo, a gente tem condições, tanto de inverno como de verão, para produzir muita forragem. Então, a gente vê aí Estados Unidos, Canadá, o pessoal confina, tem neve 3, 4, 5 meses do ano, é obrigatório botar os animais num confinamento, e aqui a gente tem a possibilidade de produzir pasto os 365 dias do ano. E vocês podem ter certeza que mesmo tendo confinamento, compost barn, freestyle, o que for, a base da alimentação tem que vir, a proteína tem que vir da forragem, para a gente viabilizar o sistema. E a gente tem essa possibilidade, porque mais para cima, vamos para São Paulo, vamos para Minas, eles conseguem produzir somente C4, só tropicais, que produzem muito, mas muitas vezes a qualidade deixa a desejar. E se a gente for muito para o sul, a gente não tem a possibilidade de produzir um volume de matéria seca de uma C4 no verão. E nessa grande região que é o sul do Brasil, a gente tem a possibilidade de produzir tanto uma quanto outra. E isso faz com que a gente feche o ciclo produtivo de forragem. Bom, e quais são as nossas limitações? O que limita mais a produção hoje? Precipitação, bom, isso é algo que a gente vem comentando, que sim, a chuva em alguns momentos está ficando mais escassa, mas, como eu disse, uma das formas da gente passar por momentos críticos aí de falta de chuva é tendo um solo muito bem construído, raízes profundas, produção de matéria seca, então galerias aonde a gente vai conseguir armazenar água por mais tempo, porque um solo compactado, desestruturado, sem planta em cima, vocês podem ter certeza que a gente em 3 dias, 5 dias depois da precipitação, a gente já tem um solo torrado. Agora, se a gente tiver uma boa produção e cuidar do solo como ele deve ser cuidado,
a gente consegue passar por situações difíceis dessas com uma facilidade muito maior. Então, precipitação pode ser um problema, mas a gente tem como minimizar esse problema trabalhando o solo de forma diferente. Temperatura chega a ser um problema. Como eu disse, eu acho que a temperatura é um dos fatores que nos ajuda mais aí a produção de forragem. A gente podendo produzir tanto verão quanto inverno aí, produção alta, qualidade, trevos, festucas, azevens, aveias, tifton, gigs, sudão, sorgo. A gente tem possibilidade de produzir uma gama gigantesca de forrageiras. E isso dá ciúme em muita gente, dá inveja em muita gente. Então, por que a gente não produz, né? Relevo, pessoal, chega a ser um problema. Eu tenho algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, de regiões mais marginais de produção de leite, que até o relevo pode ser um problema. Mas, na maioria das vezes, todas as áreas são mecanizáveis. A gente consegue entrar com um trator, a gente consegue colocar adubo, consegue colocar calcário, consegue entrar com uma plantadeira. Solo, pessoal. O solo é um problema. Solo é um problema se não tiver investimento, se não tiver correção, se não tiver uma calagem bem feita, se não tiver uma adubação bem feita. Se tiver um solo compactado, ele vai ser um problema. Mas a gente tem tudo nas mãos, a gente tem tecnologia, a gente tem calcário de qualidade num valor acessível. O fertilizante, né, a gente viu aí, estamos passando um momento de alta que é um pouco mais complicado, mas a gente tem outras... podemos trabalhar com outras ferramentas, daqui a pouco um adubo orgânico mais barato, né? Entrar com uma adubação orgânica para ajudar um pouco. Então, a gente tem ferramentas para passar por isso. Bom, tecnologia, vocês vão ver, temos diversas tecnologias para trabalhar. E informação é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? É trocando ideia, é trocando informação, porque isso pode ser um limitante, né? Se a informação não chega ao campo, como é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer? Mas isso é importantíssimo. Então, Rafael, já agradeço essa disponibilidade aí que tu nos deu para falar um pouco sobre as tecnologias e isso a gente precisa passar essa informação para o campo, para o produtor e de forma acessível, né? Então, hoje, aprendemos muito com a pandemia, né? Aprendemos a usar essas tecnologias e isso vai ser um facilitador para nós. E aí, o que a gente faz? Que prato a gente dá? Não é o boi que escolhe o prato que come, é nós que entregamos o prato que o boi vai comer. E isso aí é importante. Nós temos que dar um prato cheio, nós temos que ter volume de forragem. Senão, o boi pode ser um vilão dentro do ILP. Então, é a oferta de forragem, um conceito crucial para o manejo do pasto em ILP. Se eu tiver um pasto rapado, eu vou ter problema de compactação, provavelmente minha lotação está alta, ou eu não fertilizei direito, não botei adubo suficiente. Então, a gente precisa pensar na produção de pasto antes de botar pecuária. Então, a produção de pasto é crucial para uma boa produção pecuária, para colher quilogramas de carne por hectare. A gente precisa ter um prato cheio. Bom, e por que eu estou aqui falando de pasto e não estou aqui falando de ração? Primeira coisa é que eu gosto de pasto. Isso é uma das prioridades do negócio. Mas, pessoal, a gente trabalha com ruminantes. A gente trabalha sendo ele leite, sendo ele corte, sendo ele ovino. São ruminantes. São máquinas perfeitas em transformar celulose, pasto, em carne ou em leite. Então, nós temos uma máquina perfeita que consegue, por meio do rumen, né, e bactérias e protozoários e mais tudo que envolve o rumen, transformar essa celulose, transformar esse pasto em proteína. E a gente tem aqui, essência de um ruminante. Ele é um desperdiçador de energia quando alimentados a grão. Animal que melhor transforma o pasto. Então, a gente tem aqui essa tabela à direita, o custo relativo da energia metabolizável. Quando a gente alimenta o animal, o ruminante, com pasto, esse custo relativo é 1. Quando a gente alimenta esse animal com silagem ou feno, ele começa a desperdiçar energia. Então, esse custo vai para 2. A gente, né, ao invés de estar usando essa colheitadeira, a gente está colhendo, está armazenando
e está botando no coxo. Isso, né, tem um custo energético para o animal comer. Então, a gente já tem esse custo de 2. Quando a gente alimenta esse animal a grão, ele vira um grande desperdiçador de energia. E o custo relativo da energia metabolizável vai para 4,5. E eu estou aqui para falar para não alimentar com silagem ou feno e para não alimentar com grão negativo. Eu estou aqui para falar que a base da alimentação de um ruminante deve ser pasto. E ele deve colher para se tornar mais viável. Mas ele pode ser utilizado, com certeza, silagem ou feno e com certeza grão. Mas quando eu tenho invertido esses papéis, ao invés de eu ter a base da alimentação com pasto, eu ter a base da alimentação com grão, os custos começam a ficar muito mais difícil de fechar. Soja 160, milho a 90 e uma reposição a R$16, olha, é difícil essa conta fechar quando eu alimento com grão. Então, é isso. A base da alimentação é o pasto. Se eu fizer uma suplementação, né, estratégica com silagem, né, então eu tenho uma proteína muito boa do pasto e fazer uma suplementação estratégica com uma silagem de milho, colocando energia, eu tenho uma produção elevada, né, eu vou conseguir alavancar minha produção. E a mesma coisa com grão, eu posso ter uma base, né, da dieta com pasto e eu também posso fazer uma suplementação energética, né, um mineral energético aí com milho, e eu vou atingir índices muito maiores. Então, aquele 1 quilo ali que o Rafael colocou, eu posso chegar a 1,3 kg, a 1,4 kg facilmente, tendo uma boa produção de pasto e fazendo uma suplementação estratégica. Bom, pessoal, vamos então para a escolha de uma boa semente. E isso aí é muito importante quando a gente fala de forragem, tá? E a gente sempre tem que entender que entre uma semente e o pasto formado, eu acho que tem algum microfone aberto. Deu. Quando a gente, entre a semente e o pasto formado, a gente tem muita interferência, né? E o produtor muitas vezes não entende. Ele compra, ele adquire a semente pensando já no pasto formado. E entre essa semente de qualidade e as 10 toneladas de matéria seca que a gente falou que o Interstar 3 produz, existem muitos fatores que interferem nisso aí. Desde a implantação, né? Correta implantação, não enterrar demais a semente, respeitar a umidade de solo. Não adianta eu botar a semente agora, está uma torreira braba, não tem previsão para os próximos 15 dias e eu largo a semente no solo. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Começando por essa boa implantação. Nós sempre recomendamos plantio em linha, né, para ter uma maior precisão, né, um plantio direto em linha, ter uma maior precisão para a gente conseguir botar o fósforo na linha, já que é importante. A gente sabe que fósforo é um nutriente pouco móvel no solo e a raiz absorve ele por difusão, né, de interceptação radicular. Então, o fósforo em cobertura, muitas vezes, é pouco aproveitável. Então, a gente colocando ele na linha, a gente tem um resultado sempre superior e a gente tem mais essa precisão, né, na semeadura. Pode ser feito a lanço, pode ser feito, cuidado sempre no enterrar. Lembrando, a profundidade da semeadura ela é 1,5 vezes o tamanho da semente. Agora, pensem numa semente de azevém e pensem num produtor passando uma grade para enterrar uma semente de azevém. E vocês já viram o problema que acontece. Então, isso é muito importante. Então, vai desde da implantação, primeira entrada de ureia, adubação, colheita do animal, né? É importantíssimo, e tudo isso para a gente atingir essas 10 toneladas. Bueno, e começando por uma escolha de uma boa semente. É isso aqui que a gente encontra. Isso é uma foto do colega Antônio, uma foto antiga, acredito que seja por 2015, 2014, e essa é a realidade no nosso Rio Grande amado. Temos aveia e azevém. Pessoal, 94% do mercado de forrageiras de inverno é bolsa branca no Rio Grande do Sul. 90% do mercado é semente pirata. Então, vocês imaginam o que a gente está lidando, né? E daí a gente chega num produtor e eu nunca plantei nabo, apareceu nabo na minha área. Será que foi o passarinho que trouxe?
Com certeza não, foi a semente barata comprada do vizinho, com baixo potencial produtivo, e vocês podem ter certeza que um 2,4-D para limpar um nabo é mais caro do que a escolha de uma boa semente, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho. Sim, senhor, seu Rafael. Até falando da semente, aí às vezes a pessoa pensa que comprar azevém barato aí de R$5, daí joga 50 quilos, dá o custo de uma semente boa, né? É verdade. E a produtividade é muito superior de um azevém desse do que esses azevém de paiol, né? Então, a importância de escolher uma boa semente, uma semente de qualidade, você ganha aí, de repente, 30 dias de diferença, né? De germinação, por causa do vigor da semente e outros fatores, né? Com certeza, Rafael. Eu quero fazer um adendo nisso aí que o Rafael está colocando, e o Eduardo também. A gente precisa tratar a pastagem como uma cultura, ou seja, é uma cultura de plano. Se você planta uma semente de soja certificada, fiscalizada, de uma boa sementeira, procure trabalhar o inverno como uma semente de qualidade. Por quê? Porque você vai produzir um pasto. Foi o prato de comida que o Eduardo mostrou no início da apresentação. Nós vamos servir o prato. Então, nós temos que servir uma pastagem de qualidade, obviamente, e você precisa começar certo, com uma semente de qualidade, uma empresa que seja idônea, e que você não vai ter esses problemas de isso dentro da área, de ter que jogar muito mais densidade do que é necessário, e você ter um pasto antes e com maior volume, né? Perfeito, Thiago. Eu costumo comentar que o produtor, muitas vezes, né, é um cavalo de carroça, né? Só olha para frente, não olha para os lados, né? Então, olha só o preço do quilograma da semente e não pensa até onde ela vai. Eu já vi semente de azevém plantada em março e sementada em maio, encerrando o ciclo. Só que o produtor só ia plantar soja em outubro. E ele comprou os terneiros pensando em utilizar um ciclo todo da forrageira. Ele comprou uma semente de ponteio, tá? Da Embrapa Ponteio, só que era uma semente que provavelmente tinha sido selecionada numa mesa gravitacional de aveia. Era uma semente que era uma planta daninha, não era uma forrageira. Agora imagina um produtor que investiu em adubo, comprou os animais pensando que ele iria até setembro e chegou antes de junho e a minha forrageira já tinha encerrado o ciclo, né? Então, a gente tem N fatores. Outro fator importantíssimo é na hora da dessecação. Tem muitos azevens resistentes a glifosato no mercado, e se eu for botar no papel quanto é que é o custo de um select, de um poker para matar um azevém resistente, é mais caro do que a semente boa, certificada, que morre com glifosato, com 2 litros, 2,5 litros de glifosato. Então, a gente tem que parar de olhar somente para o custo do quilograma da semente e pensar quanto essa forrageira vai me dar, quanto ela vai produzir, a que ciclo ela tem, até onde eu posso contar com ela. Agora me digam, como é que eu vou fazer um planejamento forrageiro se eu não sei até onde a minha forragem vai? Como eu vou conseguir fazer um planejamento forrageiro? Eu preciso saber, olha, um 284 eu sei que vai até final de setembro. Bueno, então eu vou me planejar para trabalhar com ele até metade, até dia 10 de setembro, vou tirar os animais para ele criar uma massa, eu dessecar e plantar meu milho, plantar minha soja. Mas disso eu preciso saber o ciclo dessa pastagem. E quando eu compro uma bolsa branca, eu não sei o ciclo dessa pastagem. Então, densidade e outros N fatores. Bom, então aqui a importância do melhoramento genético, né? É isso que a gente faz, né? A gente não é uma empresa que só multiplica semente, a gente é uma empresa que traz tecnologia. O Thiago está aí para falar isso, ele trabalhou muito aí, porque a gente teve não sei, 5 anos, Thiago, mais 6 anos de melhoramento genético na região aí de Ponta Grossa, Castro, Carimbeí. A gente está buscando, está fazendo melhoramento, tem materiais já de lançamento, vamos dizer, saindo daqui do quintal da nossa casa, né, e tendo grande importância em todo o sul do Brasil, né. Então, é materiais que a gente vem trabalhando, a gente vem buscando. Então, a mesma tecnologia que vocês veem no grão, na semente de milho, na semente de soja, a gente está buscando
no pasto. Então, por isso que o produtor precisa entender que a cultura do inverno tem que ser tratada como cultura e não como preencher espaço. E por isso vem os melhoramentos, e a empresa, vocês viram, ela é uma das maiores do mundo nisso aí, então ela investe realmente na importância do melhoramento aí. Então, a gente vem buscando, não vai parar, né? Esse trabalho continua com novas variedades aí para a gente estar lançando, mas já é um pontapé inicial aí que a gente vai ter no próximo ano aí. Perfeito, Thiago. E aqui a gente tem até um exemplo, à esquerda um azevém resistente à ferrugem e à direita um azevém suscetível à ferrugem. Então, regiões mais úmidas, com primaveras mais quentes, se eu boto um azevém que é suscetível à ferrugem e eu digo, esse azevém vai até dia 20 de outubro. Daqui a pouco, no dia 15 de setembro, esse azevém derreteu de ferrugem. Então, nesse posicionamento, uma região mais quente, eu vou entrar com o Interstar 3, que é um azevém resistente à ferrugem. E ele vai chegar na primavera e ele vai utilizar toda a primavera dele, porque é uma variedade nova, uma variedade resistente. Agora, não me pergunte até onde vai essa resistência, né? Hoje, esse azevém é resistente e a gente pode confiar na tecnologia. Bom, e aqui, para mim, é uma foto que eu gosto muito de mostrar, que eu ainda escuto o produtor falando, azevém é tudo igual, ele nasce na minha área. Bom, essa foto da esquerda aí em cima da caminhonete é a mesma espécie, Lolium multiflorum, né? Azevém. Só que à esquerda a gente tem uma planta daninha, olha, só como, quase nada de folha espigada, e à direita tem uma planta produtora de folha, uma forrageira. Então, pessoal, o azevém não é tudo igual. Se a gente falar, a gente está falando só em produção aqui. Se a gente falar em qualidade, a planta da esquerda tem 12% de proteína. A planta da direita tem 24%, 25%, 26% de proteína. É uma planta produtora de folha, uma forrageira mesmo. Tem anos de melhoramento genético para ser uma planta forrageira. Ela reage diferente ao pastejo do que aquela outra planta. Aquela outra planta é caneluda, alonga rapidamente. Se eu comer abaixo do ponto de crescimento, eu matei ela. Aquela ali, não. A da direita ela tem um ponto de crescimento basal, feita para pastejo direto. Então, existe tecnologia e muita tecnologia dentro das forrageiras. E na direita é uma área que foi destinada para pré-secado, e vocês podem ver, essa foto foi tirada em final de setembro. À direita, vocês veem que é uma planta, ela já está com a folha bandeira, está começando a espigação, está começando a emitir a panícula. À direita é um LE284 e à esquerda é um Interstar 13. Então, a gente tem uma parte da lavoura completamente no vegetativo e parte da lavoura entrando em período reprodutivo, mostrando a diferença entre tecnologias forrageiras. Bom, vamos lá, falar um pouco do que interessa. Não quero também me prolongar muito. Eu vim aqui falar um pouco sobre as nossas tecnologias de forrageiras anuais, tá? E assim, pessoal, as anuais, elas são as velocistas do nosso sistema, né? As corredoras de 100 metros. As perenes são os maratonistas, que correm por um longo período, né? E muitas vezes nos ajudam a fechar os vazios forrageiros. E as anuais, sendo ela de inverno ou de verão, são as que produzem rapidamente e um volume muito grande por um período relativamente curto, né? Então, a gente pode ter dentro das anuais de inverno, como aveia, azevém, e a gente pode ter anuais de verão, como sorgo, milheto, sudão, tá? Bom, e as aveias? Vocês trabalham muito com aveias aí no Paraná. Eu gosto muito de aveia no outono, tá? Passando o outono, eu prefiro azevém. Então, eu gosto muito de manejo com aveias, plantios no cedo, aonde eu colhi um milho ali em final de fevereiro e eu já tenho temperatura possível para plantar uma aveia, e muitas vezes eu não consigo plantar um azevém por causa de temperaturas, né? Temperaturas mais elevadas, um pouco de problema com fungo, né? Com fungo de folha, e as aveias eu tenho essa possibilidade. Então, aveias possuem a capacidade de fornecer forragem de qualidade e em quantidade no início do outono. A gente, com 40 dias, consegue estar dando pastejo numa aveia. Então, isso muitas vezes é a solução, né?
eu colhi um milho no cedo, ali em final de fevereiro, começo de março, eu planto uma aveia e na metade de abril eu já tô dando pastejo, né? Então eu consigo entrar com meus animais antes e consigo dar a folga para a minha área de azevém que está sendo implantada, que está sendo implementada. Então eu gosto muito desse posicionamento, aveias no cedo. Então, crescimento rápido e uniforme, um bom perfilhamento, excelente produção de grãos, rica em proteína, menos exigente em solo. E aqui eu vou falar de aveias produtoras de pasto, pessoal. A gente tem aveias de diversos tipos, aveia branca, aveia preta, aveia bizantina, aveia produtora de semente, de grão, aveia produtora de pasto, aveia para silagem. Então, o nosso foco é pastejo. Então, eu vou falar de aveias produtoras de pasto. Bom, e a primeira delas é a nossa querida aveia branca Milton. Tá? Então, é uma aveia branca de ciclo longo, é uma das aveias de ciclo mais longo que tem no mercado. Então, aveia branca de múltiplo propósito, ciclo longo e porte ereto, isso é muito interessante. Pessoal que gosta de fazer pré-secado, ela tem um porte bem ereto, então ela consegue acumular bastante forragem sem ter problema dela deitar, de tombar, tá bem? Então, outra coisa interessante da aveia Milton, ela tem um ponto de crescimento bem basal também, então possibilita pastejo intenso, sem o medo de eu passar do ponto, né, e comer embaixo do ponto de crescimento e que ela não se desenvolva mais. Então, isso é parte do melhoramento genético. Então, maior qualidade de forragem, alto teor de açúcares, é uma aveia de alta qualidade, então, digestibilidade alta, proteína alta. A gente utiliza muito em sistemas de produção de leite, essa aveia, sistemas muito intensivos. Densidade recomendada dessa aveia é uma densidade um pouco mais elevada se comparado a uma Iapar 61, a uma IPR Suprema. Então, a Milton, a gente trabalha aí entre 90 e 100, ali está 80 quilos. Eu não tenho trabalhado com 80, eu trabalho com 90 a 100 quilos, tá? Porque é um grão muito grande. Então, para a gente conseguir atingir aí 250 a 300 mil plantas, a gente precisa trabalhar com uma densidade aí entre 90 e 100 quilos para ter um bom fechamento. Óbvio que se a gente trabalhar com ela consorciada, a gente pode baixar um pouco essa densidade. Mas se ela for trabalhada solteira, trabalhar com densidades mais altas por ela ter um grão muito grande. Então, a aveia preta e a Par 61, o grão é muito menor. Por isso que a gente consegue trabalhar 50, 60, 70 quilos. Né? E PR Suprema é a mesma coisa. Bom, aí está uma foto em Castro, no Agroleite, provavelmente em 2014, por aí, 2015. É uma foto dessa aveia Milton, vocês podem ver, é uma baita pastagem, folha larga, como muito doce. Uma coisa que tem que cuidar os animais é que se tu piscar, os animais colam ela no chão, por ela ter esse como doce, os animais comem até eu chegar no chão. Então, muito cuidado com isso, né, para não passar do ponto, respeitar a altura de saída. Isso é muito importante, porque se piscou na área, deixou mais tempo, eles vão chegar no chão. Vocês podem ter certeza que eles vão rapar ela, porque ela não tem aquele como lignificado, é um como extremamente doce. Outra coisa que na aveia Milton, para plantios no cedo, a gente vem recomendando tratamento, né, com inseticida na semente, porque lavouras do cedo, aí de final de fevereiro, começo de março, a gente tem uma pressão de lagarta alta ainda das lavouras dos grãos, né, de verão. Então, é importante a gente fazer um tratamento de semente para a gente ter uma garantia maior de uma boa implantação. Bom, passando para o segundo ponto, a aveia Milton é uma aveia nossa, tá? É uma aveia desenvolvida pela PGW, só nós temos. A gente vai lançar no próximo ano uma aveia chamada Impacta, também é uma aveia muito interessante, que produz mais grãos que a aveia Milton. E então ela vai ser possível a gente utilizar como duplo propósito, né? Para fazer uma silagem também é interessante. A Milton para silagens não é interessante porque ela produz pouquíssimo grão. Ela é interessante para pré-secado, tá? Mas se pensar em energia, se pensar, né, uma produção de uma silagem com mais energia no inverno, a gente já não consegue atingir com ela porque ela produz pouco grão. É uma aveia que necessita muito frio para indução e produção de grão.
Então, acredito, né, Thiago, aí ela vai ser utilizada ou para pastejo direto ou para a produção de pera secada. Bom, e a Par 61, rapidamente, uma aveia de vocês, do Paraná, é uma aveia que a gente vem utilizando muito aqui no Rio Grande do Sul, tá? Uma aveia extremamente produtiva, produtora de pasto, resistente à geada, que nem a Milton também é resistente à geada, mas é uma aveia de ciclo longo e é uma aveia muito interessante, né? E outra coisa interessante dela é essas densidades de semeadura mais baixas, né? Então, é uma aveia de mais baixo custo. Ela não tem a qualidade da Milton, definitivamente não tem. A Milton, por ser uma aveia branca, é uma aveia superior em qualidade. Se a gente pegar uma análise bromatológica de uma Milton e de uma Iapar 61, a Milton dá de laço na Iapar 61. Mas isso, né, no gado de corte, vamos pensar em vaca ou numa recria, não vai fazer tanta diferença como numa produção leiteira, que daí sim, né, aquilo ali está, né, balizando ali e faz mais diferença. Então, uma Iapar 61 para a pecuária de corte, ela vem funcionando extremamente bem. E é isso, a gente pode plantar ela, dar pastejo, né, múltiplos pastejos e ainda conseguir uma produção de matéria seca ali para cobertura, né? Então, a gente consegue dessecar com uma boa cobertura. Utilizando essas aveias pretas de ciclo mais curto, inviabiliza, né? A gente tem, por exemplo, uma Embrapa 139 plantada no cedo, ela vai ter 90 dias, 80 dias de pastejo e vai estar toda já induzida. E aí a Par 61 ela possibilita esse vegetativo longo. Bom, a gente trabalha também com o IPR Suprema, é outra aveia que a gente vem utilizando bastante, é uma aveia muito interessante também, também de ciclo longo. E é isso que a gente precisa buscar, pessoal. O portfólio de aveias é muito grande, vocês vão ver que aveias elas estão sendo lançadas todo o ano, porque aveias é muito fácil a ferrugem quebrar a resistência dela, né? Então, o fungo quebra muito rapidamente a resistência de aveias, então é comum termos muito lançamento de aveia. Mas é isso que a gente precisa pensar. O que eu quero com essa aveia, né? Até onde eu quero ir com essa aveia? Porque tem aveias extremamente precoces, mas que muitas vezes, né, não conseguem fechar. Por exemplo, uma aveia encerrando o ciclo em maio. O que eu vou fazer depois? Eu vou plantar a azevenha ou vou deixar ela ali, né, toda cheia toda em período reprodutivo, vou dessecar depois? Então é isso que a gente precisa pensar. O que eu preciso? Que aveia eu vou utilizar? Bom, entrando nos tipos de azevenha, então, isso aí é muito importante a gente saber aonde é que a gente está inserido, né? Até onde a gente pode ir. Então, a gente tem azevenhas de ciclo curto, azevenhas de ciclo médio, azevenhas de ciclo longo, e isso é muito importante. Até onde o azevenho pode ir na minha propriedade? Pode ser que o clima interrompa ele mais no cedo, ou pode ser que a minha lavoura de milho, né, interrompa ele mais no cedo. Então, é isso, eu tenho que pensar, eu não posso botar um KLM 138, que é um azevenho de ciclo extra longo, numa área onde eu vou plantar soja no dia 15 de outubro. Não faz sentido. Faz sentido eu botar um Interstar 3, que é um azevenho tetraploide de ciclo médio. E isso só vocês, só os produtores sabem isso, né? Que aonde é que está a minha janela, né? Ou não, eu sou um produtor só de pecuária, eu posso ter um azevenho de ciclo extra longo, onde eu vou plantar um manual de verão depois em cima. Encerro o ciclo do KLM em começo de dezembro e eu vou plantar um sorgo ou vou plantar um milheto, bueno, aí é outra condição. Mas isso só vocês podem saber, né? E, óbvio, com a ajuda do técnico para fazer um bom posicionamento. Mas isso é imprescindível para a gente ter um sucesso na produção, é acertar o posicionamento da minha forragem. Então, isso aí a gente precisa pensar, onde é que ela começa e onde é que ela termina. Onde é que está a minha janela? E, para isso, eu vou acertar o tipo de azevenho que eu vou utilizar. Então, azevenho de ciclo... planejamento, né, Eduardo? Voltamos no planejamento que você comentou, o Rafael comentou, que aonde cabe cada material, né? Quais são as características que o produtor precisa, o que vai entrar, se vai entrar um milho em setembro, em 15 de setembro, se vai entrar uma soja em 15 de outubro ou 15 de novembro, então, ou se vai entrar um sorgo de safrinha de pastejo, um milheto e etc. Então, o planejamento é de tudo,
e segue-se o baile dessa maneira, né? Eu acredito que se você com um bom planejamento, com uma boa assessoria técnica e com bons materiais, você vai estar preenchendo todas as lacunas da propriedade e tendo bons rendimentos, né? Perfeito, é isso aí, Thiago. Eu acho que o sucesso da produção está no entendimento, né, da propriedade, saber o que eu quero, para onde eu vou e como é que eu vou atingir isso aí. Então, eu sempre digo, tecnologia tem para tudo, né? E a gente não pode nunca se apaixonar por uma forragem só. A gente tem que ter diversidade dentro da propriedade, diversidade de espécies e dentro da mesma espécie, diversidade de variedades. Azevém, eu posso ter um azevém mais precoce, de ciclo mais curto, onde vai o meu milho, mas daqui a pouco eu tenho um azevém de ciclo extra longo numa área menor de 20% da área total de azevém, que me permita, né, conectar uma janela na outra, que não... Por exemplo, tem o boom da venda de gado ali, né, de novilho, em setembro, que é a hora que eu começo a plantar minha soja. Como é que eu faço para sair dessa, né? Que é a hora que o preço do gado baixa normalmente, porque é onde a oferta aumenta demais. Como é que eu faço para sair desse boom? Eu posso utilizar um azevém de ciclo extra longo, que parte dos meus animais eu consiga sair do setembro, levar de repente outubro, levar novembro até começo de dezembro. E isso é dentro da mesma espécie que é o azevém. Eu posso utilizar um azevém de ciclo curto, um azevém de ciclo extra longo. Então, né, a gente precisa jogar com as ferramentas que tem. Então, é isso, não temos que ter pasto de qualidade em quantidade, é isso que importa, o ano todo. E para isso eu vou ter que utilizar um Tifton, para isso eu vou ter que utilizar um pânico, e para isso eu vou ter que utilizar um trevo, um azevém, uma aveia no começo do ciclo, uma brássica, né? Então, é isso que a gente precisa, diversidade dentro da propriedade. Bom, então, pessoal, azevens, a gente tem azevens de ciclo curto, azevens de ciclo médio, azevens de ciclo longo, tá? E dentro dos azevens, a gente tem mais uma coisa que a gente fala bastante, que são azevens diploides e azevens tetraploides, tá? Na natureza, todo azevém é diploide, tem 14 cromossomas dentro da célula, tá? O melhoramento genético conseguiu duplicar o número de cromossomos dentro de uma célula. Então, de 14, ela foi para 28 cromossomas. E o que acontece com isso? A célula aumenta de tamanho. Então, um azevém tetraploide, ele tem uma célula maior. Por isso, então, ele tem maior conteúdo celular. Então, a parede da célula fica um pouco mais fina e aumenta o conteúdo celular. Então, aumenta a minha proteína, melhora a digestibilidade, são azevens de folha mais larga. Basicamente, é um animal comendo a mesma quantidade de um azevém tetraploide, de um azevém diploide, um azevém tetraploide vai engordar mais, né? Vai produzir mais carne ou vai produzir mais leite por unidade do que um azevém diploide. Então, um azevém tetraploide, um Interstar 3, chega a 26% de proteína bruta. Um diploide vai estar aí entre 22% e 24%. Né? Então, os tetraploides têm mais qualidade, entregam mais por unidade diária. Então, se eu tiver um diploide produzindo 10 toneladas de matéria seca por hectare e um tetraploide produzindo as mesmas 10 toneladas de matéria seca por hectare, o tetraploide vai produzir mais leite ou vai produzir mais carne. Então, é aí a diferença. Tá? E além dos tetraploides normalmente produzirem mais em quantidade, né? Então, o tetraploide produz mais em quantidade e em qualidade, né? Então, entrega mais por unidade diária. Basicamente é isso. Então, a gente tem azevens de ciclo curto, azevens de ciclo médio, azevens de ciclo longo, azevens diploide e azevens tetraploide. Tá bem? Bueno, eu vou subindo uma escadinha do azevém mais comum ou mais próximo de um azevém comum para um azevém do topo do melhoramento genético, tá? Então, saindo do azevém comum, primeiro degrau da escada, Estanzuela 284, LE 284. É uma variedade pública, não é uma variedade da PGG, é uma variedade uruguaia com mais de 50 anos no mercado. E é uma variedade que outras empresas também trabalham, tá? É uma variedade que não é só nossa, vocês vão ver no mercado outras empresas. Essa variedade, ela é um azevém diploide
né, 14 cromossomos, então um azevém diploide de ciclo curto. Onde é que a gente posiciona essa variedade? Essa variedade vai muito bem na ILP. Então, na integração lavoura-pecuária, ela consegue produzir muito bem no outono, ter um inverno produtivo, porém ela encerra o ciclo pelo dia 20 a 25 de setembro. Mas dentro dessa janela eu consigo trabalhar muito bem. Então, colhi a soja em 15 de março, plantei o 284 dia 16 de março. Né? Vamos falar assim, final de abril está dando pastejo. Só que essa área ela só vai conseguir levar até final de setembro. É uma variedade de 7 toneladas, mais ou menos, de matéria seca. Bom, segundo degrau da escada, azevém Inia Camaro. Ele continua sendo diploide, igual o LE284, só que ele tem o ciclo médio, 30 dias mais ou menos a mais de ciclo do que um LE284. E onde é que está o posicionamento? Também na integração lavoura-pecuária. Por quê? Esse tem a possibilidade de eu tirar os animais no dia 10 de outubro e ele ter um período vegetativo de 20 dias ainda. Então, consigo produzir até começo de outubro, tirar os animais e ele consegue botar 2.500 quilos ainda de matéria seca. Né? Então, em pouco tempo, numa primavera, com dias mais longos, ele consegue acumular forragem estando no vegetativo. Um 284, nessa época, ele já não vai estar mais produzindo, ele vai estar, né, encerrando o ciclo, então só enchendo grão. E um Inia Camaro consegue ainda deixar essa boa cama para um plantio de soja. Terceiro degrau da escada, o Winter Star 3. Esse é um dos azevens que a gente mais trabalha, é o azevém, eu acho que o Thiago aí mais trabalha também. É um azevém extremamente rápido no outono, é um dos azevens mais rápidos que a gente tem. Então, ele tem uma implantação extremamente rápida e ele tem o período entre pastejos também, né? O tempo parado dele é menor, ele produz mais num curto espaço de tempo. Além dele ser resistente à ferrugem, então ele tem uma primavera muito sadia. Então, o Interstar 13 ele é um azevém tetraploide de ciclo médio. Quarto degrau da escada é um azevém chamado Inia Scorpion. Ele é um azevém itálico, ele é um tetraploide de ciclo longo, só que ele é um pouco diferente desses outros que eu falei por ele ser itálico. Os itálicos, eles precisam de uma coisa chamada vernalização. Ele precisa, tipo a maçã, horas de frio para ele produzir semente. E isso muitas vezes não acontece aqui no sul. O que acontece com essa planta? Ela vegeta até o calor e a seca matar ele no verão. Então, se for uma primavera produtiva, esse azevém pode entrar em dezembro produzindo. E aí, final de novembro, começo de dezembro. Só que os azevens itálicos, eles têm um arranque um pouco mais lento do que os azevens anuais, Western Wall. Então, os azevens itálicos, eles são um pouquinho mais lentos no começo, mas eles entregam tudo na primavera. Então, eles são muito produtivos na primavera. E, por último, essa é a cereja do bolo, KLM 138, é um azevém de ciclo extra longo, ele é um tetraploide também, e ele também é itálico. Essa é uma genética neozelandesa, muito produtiva. A gente tem ele em regiões de altitude, aqui no sul, a gente consegue fazer com que ele bianualize até durar 3 anos também conseguimos. Então, tendo nutrição, né, tendo fertilidade na área, tendo manejo, a gente consegue com que ele vire o ano produzindo. Isso em regiões de altitude, regiões com altitude acima de 900 metros. Então, Campos de Cima da Serra, Cambará, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, a gente consegue atingir isso. Acredito que aí não, né, Thiago? Aí ele vai morrer no verão, né? Salvo algumas áreas bem específicas aí, que tenha uma serra e tal, mas a mata não tem como a gente definir, não, ó, em tal lugar ela vai bianualizar. Vai depender de cada ano. Agora, a persistência dela ter já relatos aqui, dela chegando até dezembro, tranquilamente, tá? Só não vai conseguir bianualizar mesmo, a não ser que esteja numa serra, eu estou na serra da Vitimarsum, então, de São Luís do Purunã. Talvez ali, em algum pedaço, ela possa bianualizar, mas não é garantia isso aqui nas regiões, né?
Perfeito. É isso, até... Ali, Thiago, em Castro, ali na região de Castro, Patibagi, ali, aquela região que é mais alta ali, né? Também pode ser uma... Eu digo que tem alguns pontos, né, Rafael, que a gente sabe que é bem alto e bem frio, né? Então, nesses pontos pode até ser. Agora, se tá... são coisas que nem a gente estava conversando. Cada produtor vai saber onde vai encaixar o seu material, né? Aonde eu vou encaixar o Intristar, aonde eu vou encaixar um KLM. Nessa transição ali entre Castro e Tibagi, pode ser que tenha alguma área que encaixe o KLM e que ele bianualize, né? Então, Perfeito. Pode colocar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já consegue ter como regra, né? Nos campos de cima da serra, ele bianualiza. Nas áreas de altitude, ele bianualiza. Até está o colega Luiz Gustavo participando, ele também tem áreas de altitude ali nos campos de cima da serra de Santa Catarina, também ele bianualiza. Então, é um azevém que se torna extremamente barato, né, por a gente plantar. Nesse outono, ele produzir todo esse ano, produzir o verão e produzir por mais um ano, inclusivemente por mais um terceiro ano. Isso é incrível, né, que a gente consiga produzir uma pastagem de alta qualidade por esse período, né? Então, aqui, quanto maior o ciclo, maior a produção e maior é a sanidade. E aqui embaixo, a gente tem um azevém comum, né? Que o ciclo é indefinido, ele é um diplóide de ciclo hipercurto. E o grande problema é que a maioria das variedades públicas do Brasil, como Ponteio, FABC1, Fepago São Gabriel, estão muito contaminadas com azevém comum. Por quê? Porque o azevém é uma planta alógama, cruza uma planta com a outra. Então, se eu tenho o azevém comum na minha área e o meu azevém ponteio florescer próximo do período que o meu azevém comum esteja florescendo, esses azevens vão cruzar e vão passar, né? Passar, por exemplo, resistência a glifosato, começa a encurtar ciclo. Então, o grande problema da semente hoje no Brasil é que ela não tem uma pureza genética. E o que eu vou falar com isso? Eu não consigo fazer um planejamento forrageiro se eu não tenho pureza genética, se eu não sei com que eu estou trabalhando. Então, isso é muito importante. Eu costumo falar, eu conheço azevém ponteio de excelente qualidade, mas a maioria que a gente vê no mercado não é ponteio há muito tempo já. Um ponteio, ele é muito parecido com o LE284 em ciclo, em produção. E a gente vê ponteio sementando em junho, sementando em maio, como eu disse antes. O que significa isso? Que esse azevém não é mais ponteio há anos. Que esse azevém cruzou com o azevém comum, o produtor continuou colhendo e esse pode botar o nome da propriedade dele, porque ponteio não é mais há muito tempo. E o que fazem? Botam uma gravatinha borboleta na bolsa ali, escrevem ponteio e vendem como ponteio. Então, isso é muito complicado e é isso que a PGG entrega. A PGG entrega duas coisas dentro da bolsa dela. A primeira é pureza genética. Eu sei quando ele começa e até onde ele vai. E a outra coisa é pureza física. Dentro de uma bolsa de semente só tem semente e nada mais. Não vai ter uma planta daninha, não vai ter palha, não. É semente, somente semente. Então, por isso que a gente fala, dá para produzir com 20 quilos por hectare? Dá para produzir com 18 quilos? Dá. Então, a gente chega hoje, você pegar um laudo da PGG, a gente tem germinação de 95%, 96%, com pureza de 99,9%. Então, dentro daquela bolsa só tem semente e semente com pureza genética. E isso é muito importante para que a gente consiga ter êxito na produção. O fato de colocar também, Eduardo, a questão de resistência a glifosato, né? Nossos materiais, conforme ela é produzida, né? Ela é feita a colheita no Uruguai, a gente não tem problema de resistência a glifosato em nenhum dos materiais da PGW. Perfeito, Thiago. Até a gente costuma falar, a nossa semente chega no produtor sem nunca ter visto glifosato na frente. Então, na produção de semente do Uruguai, eles não trabalham com glifosato, né, na produção de semente forrageira, né? Então, porque o que acontece aqui
cada vez que o pessoal entra com glifosato antes de seca para colher, ele vai encurtando o ciclo, a planta vai ficando resistente, muitos fatores. Então, a nossa semente ela é completamente suscetível ao glifosato. Então, se eu botar 2 litros, 2,5 litros de glifosato, eu vou torrar a pastagem. Só que agora é aquela coisa, muitos produtores plantam esperando isso e tem azevém comum na área resistente a glifosato. E isso muitas vezes inviabiliza, por já ter um banco de sementes na área, né, que é resistente a glifosato. Então não adianta eu botar agora uma planta que seja, né, que não seja resistente a glifosato, se eu já tiver um banco muito grande resistente a glifosato. Então é bom a gente cuidar isso para que esse banco não ressemeie, para a gente conseguir eliminar esse banco e conseguir ter uma pastagem de qualidade pura. Bom, aqui falando um pouco, são todos os materiais que eu falei antes. Essa apresentação depois eu posso deixar com o Rafael, ele pode disponibilizar para vocês sem problema nenhum, para vocês terem essa informação com vocês. Mas aqui falando um pouco da produção. Então, 284 produz em média 7 toneladas de matéria seca. Um azevém Inia Camaro diploide de ciclo médio produz aí entre 8 toneladas e meia de matéria seca. O Interstar 3 vai estar aí entre 10, 11 toneladas de matéria seca. E Scorpio, KLM já chegam a 12 até 12 toneladas e meia de matéria seca, né? Então, são azevéns de alta produção. E o azevém comum, onde é que está? Ele está nas 4 toneladas, 5 toneladas de matéria seca. Bom, e aqui algumas fotos. Essa é uma foto que eu recebi de um produtor hoje, do Sérgio Costa, de São Francisco de Paula. É uma foto atual de um KLM de 4º ano. É incrível. Ele né, uma fertilidade elevada, um manejo muito correto. Ele tem áreas onde já tem KLM de 4º ano. Esse é um KLM com trevo branco Zapicam, engordando aí no filhos. Então, imagina o que é. Isso tem mais proteína que uma ração. A gente está numa pastagem aí de 26, 27, 28% de proteína bruta. Se a gente faz uma suplementação energética numa área dessas, a gente tem ganhos próximos ao ganho de confinamento, 1,2 kg, 1,3 kg. Então, ajustando a dieta, né, fazendo, como eu disse, uma suplementação energética, porque a gente tem um banco de proteína elevadíssimo aqui, mas muitas vezes nos falta energia. Então, entrando com uma suplementação estratégica, energética, numa área dessas, nossos índices vão lá para cima, né? Então, agora, imagina um animal desses ganhando 1,2 kg, né? 3 animais de 300 quilos, aí uma carga de 900 quilos, 3 animais, vai chegar a 4 quilos, 4,200 por hectare dia, né? Quilogramas por hectare dia. Isso em 100 dias são 400 quilos, 420 quilos, né? Isso vezes R$10 é dinheiro, né? Então, isso é só de ganho, né? Só o que ganha em cima da área. Então, é algo a se comentar. Bom, aqui o Interstar 3, então, esse é um dos azevens que a gente vai mais utilizar. Até, Thiago, passo a bola para ti, fale um pouco desse azevém, que tem bastante experiência. A gente sabe, é um material muito interessante aqui para a região, ele está sendo muito plantado. Material, como eu já comentou, de entrada dos animais bem cedo e o rebote muito rápido, além da qualidade e sanidade que ele tem. Bom, a gente vai avançar um pouco mais rápido na nossa apresentação aí, porque nós estamos passando um pouquinho do tempo. Já passamos. Mas é um material que eu acho que, como diz o Eduardo, que o KLM é a cereja do bolo, eu digo que o Interstar 3 para nós é o que se encaixa bem na integração lavoura-pecuária. Tá? É um material muito interessante para a gente estar iniciando o plantio dele. Abril e tirando ele início de outubro para depois plantar a soja novamente. Então, eu acho que isso se encaixa muito bem, né, em ganho por hectare e em sanidade de material e volume. Perfeito, obrigado, Thiago. Continuar e já está quase finalizando aí. Tá. Aqui a gente pode ver, olha esse material, olha a sanidade desse material. As 3 fotos não é a área de pastejo, são áreas de pré-secado.
mas a gente vê um grande acúmulo, né? Normalmente, quando tem um acúmulo assim, começa a ter um pouco de doença por causa do microclima, mas, como eu disse, essa variedade é muito resistente à ferrugem, então olha a sanidade da folha, o tamanho da lâmina foliar, né? E é isso aí que engorda, não é como, não é um azevém sementando, é folha, a proteína está na folha, e é isso aqui que engorda o boi. Então, é isso aqui que a gente precisa. Isso aqui é uma forrageira, isso é uma planta desenvolvida para produzir folha. E isso aqui é uma planta que engorda boi. Bueno, aqui mostrando proteína, isso é aqui da Fundação ABC, né? Bem de cima aqui é o Interstar 3, aqui em Ponta Grossa. Proteína bruta 24%, FDA 29%, FDN 53%. Então, a gente vê aqui que potencial tem, né? Uma baita de uma forrageira. Eu tenho outros que têm 26% de proteína, então outras bromatológicas, né? Isso vai conforme o momento que se faz o corte e conforme a adubação nitrogenada, né? Se a gente pega ele bem novo, depois de uma adubação nitrogenada, pode chegar a 30% numa bromatológica. Então, isso tem que ter um pouco de cuidado, mas dá para ver o potencial que tem uma pastagem dessas, né? Bom, aqui, Lightning, trevo da Pérsia, é um trevo anual. Então, a gente conhece muito bem trevo branco e trevo vermelho. O trevo branco é perene, o trevo vermelho é bianual e esse trevo da Pérsia é anual. Então, ele consegue produzir muito rapidamente, a gente consegue consorciar ele tanto com aveia como com azevém. Ele fixa muito nitrogênio por ser uma leguminosa, então, a cada 1.000 quilos de matéria seca produzida, ele fixa 25 quilos de nitrogênio. Então, é um potencial produtivo gigantesco. Em áreas onde tem milho em cima de milho, a gente botar uma tecnologia dessas, né? Melhorando o condicionamento de solo, né? Tendo uma raiz que não é uma raiz de gramínea fasciculada, ela é uma raiz um pouco mais agressiva. Então, é uma planta diferente dentro do sistema, com uma qualidade elevadíssima e com a possibilidade de aportar nitrogênio. A gente viu o preço da ureia que está, né? Então, se a gente conseguir produzir 6 toneladas de matéria seca de um trevo desses, a gente está falando aí em 150 quilos de N. Poxa, 150 quilos de N são as 300 quilos de ureia que a gente estava falando. Isso de graça, né? O Rhizobium fazendo isso. Então, a gente consegue tirar do solo e botar na terra. Imagina um milho depois de uma área dessas, dessecar uma área dessa e plantar um milho. Então, e a gente utiliza a gente só tem que cuidar, né, que ele puro pode dar problema de timpanismo, né, por ser um trevo, ele tem aquela proteína chamada saponina que causa timpanismo de gás espumoso, mas isso causa se ele for só puro, né? Se a gente consorciar ele, se ele for disponibilizado somente puro, se a gente consorciar ele com uma gramínea, acabou o problema. Então, eu posso fazer com uma aveia, eu posso fazer 15 quilos de um Interstar 13 e 6 quilos de um trevo da Pérsia, num consórcio, e a gente vai atingir índices extremamente positivos. Bom, aqui umas fotos dele, ó, a raiz que eu falei, as folhas extremamente grandes, ele é muito adaptado à várzea, então solos úmidos, solos de baixada, é muito bom, anda muito bem. Aqui outra tecnologia, essa é uma Brassica Hunter, é um rabanete forrageiro. O Thiago tem bastante experiência aí também, ele consorciado com Milton para fazer pré-secado ou para pastejo direto. O que eu posso falar dessa tecnologia é podemos plantar ela qualquer mês do ano. Tá? A gente pode plantar ela em janeiro, a gente pode plantar ela em junho. Óbvio que ela tem diferença na produção, mas a gente consegue produzir ela em qualquer mês do ano. Ela é extremamente rápida, produz muito num curto espaço de tempo, só que ela não dura muito também. Então, a gente diz que ela apaga incêndio de propriedade. Eu colhi o milho silagem no dia 10 de fevereiro, não tenho nada para plantar, eu posso plantar ela, utilizar ela até maio, então dá 2 a 3 pastejos, e em maio eu plantar um azevém em cima ou uma aveia em cima, é uma opção. Mas ela pode encaixar em diversas outras opções, né? Então, é mais uma tecnologia, é mais uma ferramenta que a gente traz. Proteína elevadíssima, ela vem, né, Thiago, há 3 anos ou 4 anos em Castro, ganhando a produção de leite por hectare, né, na transformação. Então, ela produz muito e com muita qualidade. E aqui eu tenho ela tem melhorado muito a proteína da aveia, né? Então, esse consórcio
dela com aveia, a gente também tentou até com capim-sudão, alguma coisa, até na melhora da proteína, porque ela tem uma proteína muito alta. Então, essa são as caixas de ferramentas que a gente tem que está direcionando ao produtor, e cada produtor vai ter a sua chave de fenda e seu alicate para cada propriedade, né? E olha, pessoal, aqui na foto da esquerda a gente tem ela no momento de calor e na direita com gelo em cima dela, e ela produzindo igual. Então, é isso que chama a atenção dela. Como eu disse, é uma tecnologia entre diversas tecnologias. É para todo mundo usar? Não. Não é para todo mundo usar, mas é uma ferramenta, e a gente tem que saber utilizar as ferramentas. Então, isso aí é para a gente começar a perceber, olha, tem tecnologia, opa, olha, meu fevereiro ali estava com vazio, eu não consigo plantar nada, vamos experimentar uma área dela. Bom, é para isso aí mesmo. Aqui tem mais algumas fotos, então à esquerda algumas vacas entrando nela. Aqui na foto central a gente tem ela com aveia Milton, essa área foi feita pré-secado, e aqui na esquerda ela pura, aqui na foto bem da direita, ela pura e aqui uma aveia plantada ao lado. Bom, outra tecnologia, chicória, essa é uma bianual, não vou entrar muito no assunto, a gente pode falar em outro momento. Então, também é uma forrageira de alta qualidade, a gente trabalha muito ela num consórcio chamado Rocket Mix, que os uruguaios denominaram. É Rocket Mix 365, porque ele produz 365 dias no ano. A gente trabalha com o Interstar 3, chicória mais trevo vermelho. Então, é um consórcio de altíssima qualidade que produz inverno e verão durante 2 anos. Então, é mais uma ferramenta e que a gente pode vir a utilizar, né? Bom, e isso que eu gostaria de falar para vocês é: cada forrageira tem o seu lugar dentro do sistema. Cada uma aperta um parafuso. Então, não adianta eu transformar toda a minha área em Tifton, que daqui a pouco o Tifton para de produzir e eu não tenho forragem. Eu preciso ter minha área de Tifton, mas eu preciso ter minha área de azevém de ciclo curto, um azevém de ciclo longo, uma perene daqui a pouco de inverno, como uma festuque, um trevo branco, em áreas que são possíveis. Então, eu preciso montar o quebra-cabeça para o quê? Para atingir isso aqui, ó. É isso que eu quero pasto de qualidade o ano todo, dentro da integração lavoura-pecuária. Bom, Eduardo, eu só faço recria no inverno. Bueno, daí a gente não precisa entrar nesse mérito aqui. Mas para quem trabalha exclusivamente com pecuária, ou pecuária mais lavoura, mas uma coisa é certa, eu preciso sair do boom ali do novilho em final de setembro, começo de outubro, e para isso eu preciso planejamento. Para isso, eu preciso levar um pouquinho mais longe a minha pastagem ou antecipar minha pastagem de verão. Mas uma coisa é certa, eu preciso conectar as pastagens, eu preciso com que uma conecte a outra. Eu não posso ter vazio sem nada ali, que eu tenho que botar meus animais no coxo. E daí acaba encarecendo muito o meu sistema se eu colocar os animais no coxo por uma falta de planejamento, por uma falta de comida. Tiago? É bom destrinchar um pouco essa foto, porque é o seguinte: aqui onde a gente vê festuca, machicória, a gente está falando de uma pastagem perene, que vai preencher os vazios. Aqui, no cabeleiro, nós estamos falando do material essa no Interstar, um de ciclo médio. Aqui já estava num plantio de azevém de ciclo curto, seguido de um plantio de sorgo. Então, quer dizer, nós temos uma rotação de materiais saindo depois de um pastejo de sorgo, vindo para uma pastagem perene, indo para um azevém de ciclo extra longo e chegando no Interstar. Isso vai estar sempre rotacionando, então cada produtor tem que ter o seu quebra-cabeça montado dentro da propriedade. Talvez o extra longo não sirva para mim, Thiago, mas me serve o perene e me serve o ciclo médio. Então, é uma foto bem ilustrativa, e até foi bem interessante quando a gente foi nessa área, porque eles estavam muito complicados em questão de forragem.
Quer dizer, eles estavam gastando muito dinheiro com ração, com silagem, e faltava, na verdade, esse planejamento, que é o que a gente vem buscando colocar para os produtores aí, tá o Rafael com a sua consultoria, nós com a caixa de ferramenta do planejamento forrageiro, e eu acho que é essa que fica a mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo, do planejamento forrageiro. Se você tem um bom planejamento, você vai ter sucesso para frente. Isso aí, Eduardo, pode seguir. Bueno, pessoal, tinha mais um monte de slide, mas com o passar do tempo eu acho que não vai dar para a gente falar de tudo, mas alguns slides eu peguei da professora Amanda Pousset, que é da URGS, aqui dos solos da URGS, e é uma professora que vem trabalhando já há um tempo com integração lavoura-pecuária, sistemas integrados de produção. Então, ela tem bastante informação e eu pedi para ela os slides dela, que ela utilizou numa apresentação que ela fez comigo. Então, vou falar rapidamente. Então é isso, é desmistificar um pouco o animal, né? Na integração lavoura-pecuária, a gente tinha o boi como uma coisa ruim, né? Que traz compactação de solo e alguns outros problemas, e isso é uma mentira se bem manejado, tá? Então a gente precisa respeitar a altura de entrada, a altura de saída, produzir de uma forma eficiente, e o animal vai entrar para somar, o animal entra para viabilizar sistema, o animal entra para pagar a adubação de sistema da soja, pagar e sobrar, dar um retorno no inverno e eu conseguir dividir a minha adubação. A gente já sabe que se a gente botar toda a adubação mineral na lavoura, ela não tem a mesma eficiência que se eu botar ela no sistema e aquilo começar a ciclar, né? Então, ela vai ciclar como? Produzindo raiz, produzindo folha, o animal comendo essas folhas, o animal estercando, urinando, aquilo voltando para o solo, e aquilo vai ciclando e vai transformando o solo vai deixando ele muito mais vivo, né? Então ele vai ser mais vivo biologicamente, que é isso que transforma o adubo e faz o adubo ir para a planta. Então, se eu tiver um solo inerte com só adubação mineral, a gente não vai ter eficiência nessa adubação mineral. Agora, quando eu tenho microbiologia de solo transformando isso, um animal em cima ajudando isso, eu vou ter uma eficiência muito maior dentro do meu sistema e eu vou viabilizar muito mais o meu sistema. Então, já foi provado que o calcário desce melhor se tem pastejo, que a gente consegue corrigir uma faixa de solo muito maior, onde tem animais em cima, e é isso, animais em cima, respeitando a altura, respeitando carga animal, porque se eu empilhar gado numa pastagem rapada, ele vai compactar. Mas aí, qual é o problema? É o animal ou a pecinha que controla o animal? Então é isso, não é o animal, é a pecinha que controla o animal, onde deixou rapar demais, onde botou muita carga, onde não manejou. Agora, se eu adubo, se eu boto o número de animais corretamente, se eu respeito a altura de saída, vocês vão ver, vai ser só a eficiência dentro do sistema. Bom, e aqui, olha, mostrando 0,75 0 de N, a foto bem de cima, 75 quilos de N, 150 quilos de N. E é isso que eu preciso, é uma lavoura de carne. E para isso eu preciso adubar, para isso eu preciso investir, senão eu não tenho retorno. E está aqui, olha, as fotos estão aí para ser vista. Olha um azevém, olha a diferença de coloração, olha o que ele é de fechado. E outra coisa, pessoal, uma pastagem bem fechada é um herbicida da minha lavoura. Aonde eu tenho pasto no inverno, onde eu tenho azevém, aveia, onde eu não tenho solo descoberto, eu minimizo problemas de planta daninha e eu economizo depois. Então, é isso que a gente busca, tá bem? Então, aqui os benefícios, rapidamente. Então, pastagens e o estoque de carbono. Pastagens contém 20% dos estoques de carbono do solo no mundo, e o ciclo da pastagem é a fase regeneradora dos estoques de carbono do sistema. Quando a gente vê que para a gente ter um plantio direto consolidado, a gente precisa aportar 10 a 12 toneladas de matéria seca por ano, vocês vão ver que a pastagem é fundamental para isso, senão eu não atinjo esses índices. E o que eu faço se eu não atinjo esses índices? Eu estou negativo, eu estou botando carbono para a atmosfera, meu ciclo está negativo, então eu estou perdendo, eu estou diminuindo matéria orgânica. E para eu conseguir agregar matéria orgânica, elevar a matéria orgânica, eu preciso ter
eu preciso raptar, eu preciso pegar carbono e botar no solo. E para isso eu preciso planta e para isso eu preciso animal. E aqui está a inserção do animal em pastejo, né? Então, integração lavoura-pecuária em plantio direto com plantas de cobertura, tá? Quando eu boto o meu animal no pastejo, olha o que acontece com a produção de raízes. Pessoal, o animal em cima da área, ele faz, quando ele colhe a planta, quando ele come as folhas, ele faz um desbalanço hormonal. E isso faz com que a planta produza mais raiz e produza mais matéria seca. Se eu não entro com um animal em cima, a forrageira vai chegar numa altura e vai parar de crescer, porque ela não tem estímulo para crescer. Para eu produzir 10, 12 toneladas de matéria seca numa forrageira de inverno, eu só consigo se eu tiver animal em cima. Se eu plantar essa forrageira e não botar animal, ela vai parar, vai estabilizar, vai começar a apodrecer por baixo e não vai crescer. E a produção de raízes vai ser mínima. E aquilo que eu disse lá no começo, como é que eu faço, como é que eu minimizo o problema de seca? Produzindo raiz, produzindo planta com raízes profundas, né? Fazendo galerias no solo, onde a planta consegue, primeira coisa, buscar lá no fundo nutriente, água, trazer para cima, quebrar a barreira de compactação. E isso o animal faz muito bem. Aqui, ó, produção num ambiente de terras altas, produção de raízes. Com pastejo, produz 4,5 toneladas de matéria seca por hectare. Sem pastejo, 1,5 toneladas de matéria seca por hectare. Então, com pastejo, eu produzo 3 vezes mais matéria seca de raiz do que sem pastejo. E vocês acham que é importante? Com certeza é muitíssimo importante. Porque assim eu consigo aumentar a matéria orgânica do solo. Senão, eu não consigo, senão eu estou perdendo. Bom, aqui é outra coisa importante sobre exportação de nutrientes. O pessoal muitas vezes, mas eu não vou botar o adubo agora porque o boi vai tirar. Não. Quem exporta nutriente é soja, quem exporta nutriente é milho, quem exporta nutriente é arroz, sai no grão. O animal, ele cicla nutriente e exporta pouquíssimo nutriente. Então, aqui, para produzir 10 toneladas de arroz, o arroz exporta, tira do solo 150 quilos de N, 50 quilos de P2O5, de fósforo, e 30 quilos de K2O, de potássio. A soja, para produzir 4 toneladas de soja por hectare, ela tira 325 quilos de N, 60 quilos de P2O5 e 80 quilos de K2O. Agora, para produzir 450 quilos de carne, né, de peso vivo por hectare, de carne por hectare, eu extraio 11 quilos de N, 7 quilos de P2O5 e 1 quilo de K2O. O resto cicla para a minha lavoura, para o meu grão depois. Então, pessoal, a adubação de sistema já está provado e comprovado que funciona. Óbvio que tu não pode sair pensando que vou tirar metade da minha adubação da soja, botar no inverno e vai funcionar diretamente. Não. Para isso, eu preciso já ter níveis de fertilidade um pouco mais elevados. Eu não posso sair num nível baixo e querer cortar a adubação do grão, isso não vai funcionar. Eu preciso ir caminhando para conseguir isso, mas é possível e sistemas sustentáveis têm animal na jogada. Bom, aqui já estou finalizando. Então, a pecuária constrói um solo de qualidade, acúmulo de biomassa vegetal, maior acúmulo de matéria orgânica, maior retenção de nutrientes no solo, maior ciclagem do nutriente, menos dependência de adubos e menor custo de produção. Como eu disse, viabiliza muitas vezes a produção de grão. Bom, aqui já foi. Rapidamente, só para finalizar, pastagens perenes eu não vou falar, isso vai ficar para uma próxima conversa, mas em um bom planejamento forrageiro devemos sempre contar com as pastagens perenes, pois elas apresentam custo de implantação diluído ao longo dos anos, consequentemente diminuição no custo de produção, produção de forragem nos períodos de vazio forrageiro como outono e inverno e maior tolerância a estresses como estiagem. Pessoal, desculpa a correria, o tempo é curto e a vontade de falar é grande e a gente tem coisa para falar aí, dá para falar umas 3 horas, porque nem entramos direito em adubação, a gente pode falar em plantação, muita coisa. Muito obrigado pelo tempo de vocês, desculpa por ter passado um pouquinho, mas espero que tenham aproveitado de alguma forma e a gente está aí disponível. Tem meu e-mail, tem meu número,
E ali embaixo o Instagram da PGG, que é onde a gente posta algumas coisas aí dos nossos trabalhos no sul do Brasil. Tá bem? Muito obrigado a todos. Bom, Eduardo, obrigado aí pela tua participação. Rafael, também obrigado aí. Peço desculpa aí para os ouvintes aí pela estar passando um pouco do tempo, mas fica aberto, Rafael, se você quiser marcar outra data, outra conversa aí de pontos, eu acho que específico para a gente poder explorar mais a experiência de cada um. O meu contato, eu posso deixar, o Rafael tem meu contato, eu acho que dá para a gente estar se conversando também. E obrigado aí pelo convite, Rafael, e estamos à disposição de vocês aí. Pessoal, queria agradecer a vocês, primeiramente, o Eduardo e o Thiago, pela disponibilidade. Agradecer a todos aí, porque o troço foi longo aí, passou um pouco do que a gente imaginou, né? A gente tinha planejado. E a gente queria bater um papo com vocês. Agora, se vocês têm alguma pergunta que gostariam de fazer, a gente está aberto a perguntas aí. Tinham feito uma pergunta aqui antes, o Bruno, não sei se ele ainda está aí escutando a gente, ele tinha falado do preço do bezerro está deflacionado. Não, ele tem essa tendência, como eu expliquei ali, do preço do bezerro cair ao longo do tempo agora, porque nós estamos tendo muita retenção de matriz, vai acabar impactando no preço do bezerro. Também gostaria de falar que o Eduardo e o Thiago se disponibilizaram que assim que passar esse coronavírus, aí diminuir isso aí, marcar uma viagem aí para a gente conhecer no Uruguai lá, junto com o Eduardo, lá para ele mostrar para nós o sistema de produção deles. Então, me prontifico a montar um grupo, se quiserem, para a gente visitar essas áreas lá com o Thiago e com o Eduardo. Assim que tudo isso terminar, e se Deus quiser que seja rápido, a gente também fazia essas viagens praticamente 2, 3 vezes por ano e, infelizmente, a gente já está praticamente mais de um ano aí sem conseguir visitar, e também o pessoal do Uruguai também vem muito para cá, também não está conseguindo vir. Então, essa troca de informação é muito importante, eu acho, para todo mundo, e o produtor vem em loco, isso eu acho que é bem positivo. O pessoal desmaiou aqui de tanto tempo que a gente ficou conversando aqui. Dormiram os companheiros aqui. Michel, que está aí, o Michel de quedas? Ele tá sem microfone, né? Eu vou abrir aqui o microfone aqui do pessoal. Aí, quem quiser falar, fica mais tranquilo, né? Deixa eu abrir aqui o microfone do pessoal. Se manifeste no chat se alguém quiser alguma pergunta, daí, porque não tô... Deixa eu ver se eu tô como host aqui, deixa eu ver só uma coisa aqui. Ainda abrir o microfone. E eu acho que é isso, né, Rafael, que a gente tinha falado. Temos assunto para muito tempo, né, que a gente acaba querendo falar um pouco de tudo, e eu acho que é importante, depois da gente passar, né, essa ideia, a gente pensar em quem tiver interesse aí, quiser conversar para falar em adubação, para falar em implantação de pastagem, que é muito importante, né, como fazer, quando fazer, qual é a melhor forma, que adubos a gente vem utilizando. Então, isso é muito importante. E podemos marcar uma próxima conversa aí, sem problema nenhum. Pois é, o pessoal que quiser, a gente pode marcar uma outra conversa, né, para especificar mais, né, um troço mais específico daí na parte de produção, né. O Thiago e o Eduardo têm muita experiência nisso aí. Eu, na minha consultoria, faço planejamento estratégico, desde o planejamento forrageiro, o planejamento financeiro. Então, nós estamos juntos aí nessa empreitada aí para melhorar a pecuária aí no país, né? É isso aí. Beleza. Então, pessoal, acho que encerramos, ninguém perguntou aqui nada, né? Eu acho que tá
Vamos jantar. Beleza. A barriga tá roncando já. Tá na hora, tem que secar o Inter ainda. É verdade. Certo. Bom, Beleza. obrigado para todo mundo aí. Um abraço, foi um prazer estar com vocês. E a gente volta a se falar, se Deus quiser. Um abração para vocês, Eduardo. Beleza. Thiago, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.